também é coisa de homem. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas, portanto, é importante realizar uma consulta com um urologista. A única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce. O exame deve ser realizado por todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Para homens com histórico familiar de câncer, é indicado receber acompanhamento mais cedo. Cuidar da saúde também é coisa de homem. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas, portanto, é importante realizar uma consulta com um urologista. A única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce. O exame deve ser realizado por todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Para homens com histórico familiar de câncer, é indicado receber acompanhamento mais cedo. Cuidar da saúde também é coisa de homem. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas, portanto, é importante realizar uma consulta com um urologista. A única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce. O exame deve ser realizado por todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Para homens com histórico familiar de câncer, é indicado receber acompanhamento mais cedo. Cuidar da saúde também é coisa de homem. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas, portanto, é importante realizar uma consulta com um urologista. A única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce. Boa noite a todos. Hoje o primeiro secretário faltou por motivos de doença. Vou nomear o vereador Jeová para que assume a primeira secretaria. A lista está aí, já, dos vereadores? Solicita ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Anderson Ari Januário Guimarães. Christopher Jamerson da Silva. Johnny Lima Tavares. Jaqueline Pereira Arimura. Jeová da Silva Prado, presente. José Leriano Rodrigues de Souza, presente. Lucas Lopes Ribeiro. Luci Duarte. Ney Luiz de Araújo Pereira.
Rosenir Pereira. Tânia Maria Ferreira de Souza. Presente. Senhores vereadores, havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza e a pátria e a paz entre os homens, assim atendendo à resolução de número 034/2025, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e liberdade, está aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que a ordem do dia, a pauta foi passada uma cópia para cada vereador. Não há correspondências, presidente. Deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador, na ordem do dia, somente manifestará em proposição de sua exclusiva autoria pelo tempo regimental e nas demais pelo tempo permitido pela a presidência. Consulto os nobres se passamos para a ordem do dia. Passamos, então, para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 078/2025, de autoria da mesa diretora. Requerimento número 78/2025. Requeremos, nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa, a concessão de regime de urgência simples no seguinte projeto de lei. Primeiro, projeto de lei 110/2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bens imóveis através de desapropriação amigável e ou judicial, parte dos imóveis registrados sob matrículas número 26027, 26029, 26031 e 26033, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Segundo, projeto de lei 114/2025, altera o artigo 1º, inciso 3 e inciso 5 da Lei Municipal número 1531, de 28 de agosto de 2025, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Justificativa. A presente proposta observa-se que se tratam de assunto de extrema necessidade e benefício, merecendo sua deliberação, constatando que não existe nenhum impedimento quando as legalidades regimentais e constitucionais viemos requerer a aprovação deste requerimento. Nada vem contrariar sua discussão e votação em regime de urgência simples. Plenário Milton Gomes Santana, 11 de novembro de 2025. Está em discussão o requerimento de número 078/2025, de autoria da mesa diretora. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 105/2025. Parecer 105/2025. Comissões, Finanças, Orçamentos e Serviços e Obras Públicas, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 110, de 29 de outubro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bens imóveis através da desapropriação amigável e ou judicial, parte dos imóveis registrados sob matrículas número 26027, 26029, 26031 e 26033, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Relator, Dione Tavares. Relatório. Trata-se de projeto de lei número 110, de 29 de outubro de 2025, que dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo Municipal adquirir bens imóveis através de desapropriação amigável e ou judicial, parte dos imóveis registrados sob matrículas 26027, 26029,
26031 e 26033, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Voto do relator. Por todo o exposto acima, concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 110, de 29 de outubro de 2025. Conclusão. Presente os vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamentos e Serviços e Obras Públicas e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conforme o artigo 53 do Regimento Interno, após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto relator da seguinte forma. A favor, vereador José Ileriano de Souza, PP, presidente, Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente, Johnny Lima Tavares, membro, Jeová da Silva Prado, PP, presidente, Luci Duarte, PSDB, vice-presidente, Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro. Está em discussão o parecer de número 105/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por... a vereadora Jaqueline é contra o parecer. Tá? Então, aprovado por maiorias de voto. Tá? Projeto de lei de número 110/2025, de autoria do Executivo Municipal. Esse projeto foi lido na sessão passada. Há necessidade de fazer a leitura novamente? Consulto nobres pares. Está em discussão o projeto de número 110/2025, de autoria do Executivo Municipal. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Jaqueline, vereadora Jaqueline, voto contrário. Aprovado por maioria de voto na primeira e única discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 107/2025. 107/2025. Projeto de lei número 114, de 31 de outubro de 2025, que altera o artigo 1º, inciso 3 e inciso 5 da Lei Municipal número 1531, de 28 de agosto de 2025, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Voto do relator. Por todo o exposto acima, concluímos pela emissão parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 114, de 31 de outubro de 2025. Conclusão. Presente os vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno. Após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto relator da seguinte forma. Vereador José Ileriano de Souza, PP, favorável, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Johnny Lima Tavares, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSDB, vice-presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro. Está em discussão o parecer de número 107/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 114/2025, de autoria do Executivo Municipal. Também já foi lido na sessão passada. Consulto os nobres pares se há necessário fazer a leitura do projeto novamente. Está em discussão o projeto de número 114/2025, de autoria do Executivo Municipal. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto, primeira e única discussão e votação.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 108/2025. Projeto de Lei Complementar número 008, de 3 de novembro de 2025, que dispõe sobre o desconto para pagamento em parcela única do crédito tributário relativo ao Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis, ITBI, sobre determinadas transferências patrimoniais e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Voto do relator. Por todo exposto acima, concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei complementar número 008, de 3 de novembro de 2025. Conclusão. Presente os vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno. Após o conhecimento do parecer, de acordo com estudos realizados, opinam de acordo com o voto relator da seguinte forma: José Ileriano de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Dione Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSDB, vice-presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro. Está em discussão o parecer de número 108/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei complementar de número 008/2025, de autoria do Executivo Municipal. Há necessidade de fazer a leitura novamente do projeto? Coloco em discussão o projeto. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 115/2025, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 115/2025 estabelece parceria na modalidade termo de fomento com a organização não governamental Anjos que Protegem e da outras providências. Justificativa. Temos a honra de encaminhar o projeto de lei 115/2025 para deliberação deste respeitável Poder Legislativo, com matéria que estabelece parceria na modalidade termo de fomento com a organização não governamental Anjos que Protegem e da outras providências. O projeto de lei em perspectiva visa buscar autorização legislativa para transferência de recursos à organização não governamental mencionada, que por sua vez exerce distinto e importante papel na proteção, acolhimento e resgate de animais abandonados ou vítimas de maus tratos, promovendo também campanhas de adoção e ações de conscientização junto à comunidade. Atualmente, a ausência de veículo próprio tem limitado a capacidade operacional da entidade, sobretudo em situações de urgência relacionadas ao resgate de animais e ao transporte para atendimentos veterinários. Diante do exposto, a aquisição do referido bem proporcionará maior eficiência, segurança e celeridade às ações envolvidas pela ONG, ampliando o alcance de suas atividades e contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas municipais de proteção e bem-estar animal. Em virtude do cronograma de trabalho fixado, considerando que o valor já se encontra em conta do município, bem como pela proximidade do recesso legislativo, solicita aos prestigiosos parlamentares a oportunidade de tramitação do projeto de lei com urgência especial, para que seja possível a alocação dos recursos em tempo hábil para aquisição do referido bem. Oportunamente, aproveito para reforçar o compromisso do Poder Executivo em colaborar à manutenção do primoroso trabalho desempenhado pela Câmara Municipal e apresentar meus sinceros cumprimentos. Cordialmente, Robertson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Pela ordem, senhora presidente, eu gostaria de formalizar um requerimento de urgência para que nós possamos deliberar e votar hoje essa questão do termo de fomento, que é um repasse
que será destinado para aquisição de um veículo lá. E a gente sabe tanto que a ONG Anjos que Protegem enfrenta dificuldades. Esse primeiro repasse vai ajudar muito nas atividades deles, considerando que o nosso calendário também vai ser apertado agora nesse final de novembro e dezembro, para a gente poder já resolver e votar isso hoje. A mesa acata seu requerimento verbal. Coloco em discussão o requerimento do vereador Zeleriano. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Suspendo a sessão por 10 minutos para que dê o parecer.
Daremos início à nossa sessão novamente. Peço para o primeiro secretário fazer a leitura do parecer de número 111. Parecer número 111/2025. Comissões: Finanças, Orçamentos e Serviços e Obras Públicas, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei 115, número 115, de 10 de outubro de 2025, que estabelece a parceria na modalidade termo de fomento com a organização não-governamental Anjos que Protegem e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Voto do relator. Conforme o exposto acima, concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 115, de 10 de novembro de 2025, de autoria do Executivo Municipal. Conclusão. Presente os vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto relator da seguinte forma: vereador José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente; Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente; Johnny Lima Tavares, PSB, membro; Jeová da Silva Prado, PP, presidente; Luci Duarte, PSD, vice-presidente; Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro. Está em discussão o parecer de número 111. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Está em discussão o projeto de lei de número 115/2025, de autoria do Executivo Municipal. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto em uma única votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar de número 009/2025, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei complementar 009/2025 dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo do município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Justificativa. O referido projeto de lei complementar se faz necessário e tem como finalidade adequar a estrutura administrativa aos ditames de uma gestão mais eficiente, voltada para atender aos anseios da população de nosso município, visto que a última reforma fora instituída no exercício de 2023 de maneira genérica e omissa, e levantou incidente de inconstitucionalidade junto ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em virtude de ausência de atribuições básicas dos cargos. Assim, constatamos que não está atendendo à dinâmica necessária nas ações e atribuições dos órgãos do governo municipal. Desta forma, o presente projeto de lei visa organizar e obedecer ao princípio constitucional da eficiência, contribuindo para todo o funcionamento da máquina pública com o menor custo possível. Com essa nova estruturação, fica assegurado ao cidadão uma maior transparência nas decisões praticadas por todos aqueles componentes da administração pública direta, reduzindo a burocracia, diminuindo os custos e facilitando o acesso às informações de interesse coletivo. Durante a exposição das razões acima descritas, esperamos que haja uma ampla discussão democrática a respeito dos motivos ensejadores, logrando com a aprovação efetiva do referido projeto, devendo ser devolvido para a competente sanção. Por essas razões, submetemos o presente projeto em regime de urgência simples à apreciação dos nobres vereadores. Cordialmente, Robertson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental.
Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 109/2025. Parecer número 109/2025. Comissões: Finanças, Orçamento e Serviços e Obras Públicas, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 098, de 26 de setembro de 2025, que dispõe sobre a guarda responsável de cães e gatos e sobre a prevenção de maus-tratos no município de Ribas do Rio Pardo e da outras providências, de autoria do vereador Lucas Lopes, PT. Voto do relator. Por todo o exposto acima, concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 098, de 26 de setembro de 2025. Conclusão. Presente os vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto relator da seguinte forma. Vereador José Eleriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Johnny Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, presidente, PP. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro. Está em discussão o parecer de número 109/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 098/2025, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Consulto os nobres se há necessário fazer a leitura do projeto novamente. Está em discussão o projeto de lei de número 098. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 110/2025. Parecer número 110/2025. Comissões: Finanças, Orçamento e Serviços e Obras Públicas, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 103, de 7 de outubro de 2025, que institui o Programa Municipal de Proteção à Saúde Mental de Ribas do Rio Pardo, de autoria do vereador Christopher Jamerson da Silva, PL. Voto do relator. Por todo o exposto acima, concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 103, de 7 de outubro de 2025. Conclusão. Presente os vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno. Após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto relator da seguinte forma. Vereador José Liriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira de Moura, PT, vice-presidente. Johnny Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. Jaqueline Pereira de Moura, PT, relator e membro. Está em discussão o parecer de número 110/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 103/2025, de autoria do vereador policial Christopher, PP. Há necessidade de fazer a leitura do projeto novamente? Está em discussão o projeto de lei de número 103/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 099/2025.
Parecer número 099/2025. Comissões: Finanças, Orçamento e Serviços e Obras Públicas, Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 60, de 20 de maio de 2025, que institui a prioridade de matrícula para alunos com transtorno espectro autista, TEA, em escolas municipais próximas à sua residência ou ao local de trabalho de seus responsáveis, no âmbito do município de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, e da outras providências, de autoria do vereador Christopher Jamison da Silva, PL. Voto do relator. Por todo o exposto acima, concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 0060, de 20 de maio de 2025. Conclusão. Presente os vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno. Após o conhecimento do parecer, de acordo com estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma: vereador José Liriano Rodrigues de Souza, PP, presidente; Jaqueline Pereira de Moura, PT, vice-presidente; Johnny Lima Tavares, PSB, membro; Jeová da Silva Prado, PP, presidente; Luci Duarte, PSD, vice-presidente; Jaqueline Pereira de Moura, PT, relator e membro. Está em discussão parecer de número 099/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 060/2025, de autoria do vereador policial Christopher Pereira, PL. Consulta os nobres se há necessário fazer a leitura novamente. Está em discussão o projeto de lei de número 060. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos, segunda discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 100/2025. Parecer número 100/2025. Comissões: Finanças, Orçamento e Serviços e Obras Públicas, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 097, de 23 de setembro de 2025, que autoriza o prefeito municipal de Ribas do Rio Pardo a realizar reforma administrativa para a criação e implantação da Guarda Municipal no âmbito do município de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, e da outras providências, de autoria dos vereadores Christopher Jamison da Silva, PL, e Sargento Ney, PSDB. Voto do relator. Por todo o exposto acima, concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 0097, de 23 de setembro de 2025. Conclusão. Presente os vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno. Após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto relator da seguinte forma: vereador José Liriano Rodrigues de Souza, PP, presidente; Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente; Johnny Lima Tavares, PSB, membro; Jeová da Silva Prado, PP, presidente; Luci Duarte, PSD, vice-presidente; Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro. Está em discussão o parecer de número 100/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 097/2025, de autoria do vereador policial Christopher, PL, e com a autoria do vereador Sargento Ney, PSDB. Consulta os nobres se há necessidade de fazer a leitura novamente do projeto. Está em discussão. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos, segunda discussão e votação.
Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 101/2025. Parecer número 101/2025. Comissões: Finanças, Orçamentos e Serviços e Obras Públicas, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 104, de 7 de outubro de 2025, que institui diretrizes, estratégias e ações para o Programa de Atenção e Orientação às Mães Atípicas, Cuidando de Quem Cuida, no âmbito do município de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, e da outras providências, de autoria do vereador Christopher Jamison da Silva, PL. Voto do relator. Por todo o exposto acima, concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 104, de 7 de outubro de 2025. Conclusão. Presente os vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno. Após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto relator da seguinte forma. Vereador José Liriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Johnny Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro. Está em discussão o parecer de número 101/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 104/2025, de autoria do vereador policial Christopher, PL. Consulto os nobres se há necessidade de fazer a leitura do projeto novamente. Está em discussão o projeto. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos, segunda discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 102/2025. Parecer número 102/2025. Comissões: Finanças, Orçamento e Serviços e Obras Públicas, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 107, 17 de outubro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, a deflagrar procedimento para revisão, aferição de impacto e eventuais ajustes orçamentários nas vantagens previstas aos conselheiros tutelares, nos termos do artigo 67 da Lei Municipal número 1051, no âmbito do município de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, e da outras providências, de autoria do vereador Christopher Jamerson da Silva, PL. Voto do relator. Por todo o exposto acima, concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 0107, 17 de outubro de 2025. Conclusão. Presente os vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após o conhecimento do parecer. De acordo com os estudos realizados, opinam, de acordo com o voto relator, da seguinte forma. Vereador José Liriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Johnny Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro. Está em discussão o parecer do número 102/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 107/2025, de autoria do vereador policial Christopher, PL. Já passou pela primeira votação. Gostaria de consultar os nobres se há necessário fazer a leitura novamente. Está em discussão o projeto de lei número 107. Está em votação. Quem for contrário se manifeste.
Aprovado por unanimidade de votos, segunda discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 070/2025, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT, e coautoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Requerimento número 76/2025. O vereador que essa subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado o presente documento à excelentíssima secretária de Governo e Gestão, senhora Roseli Codognato, com cópia ao excelentíssimo secretário de Finanças e Planejamento, senhor Ivo Souza, e ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Robertson Moreira, solicitando informações oficiais sobre a possibilidade de retomada e pagamento das progressões e elevações de nível 5N dos servidores municipais, congeladas no ano de 2021, em razão das medidas excepcionais adotadas durante a pandemia da Covid-19. Considerando que as restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020 já não estão vigentes e que muitos servidores possuem direito adquirido à progressão funcional, requer-se, primeiro, informar se seu Executivo Municipal já realizou ou pretende realizar estudo técnico e financeiro para viabilizar a retomada e o pagamento das progressões e elevações de nível suspensa. Segundo, em caso positivo, encaminhar cronograma ou previsão de implementação. Terceiro, em caso negativo, esclarecer os motivos e informar se existem impedimentos legais, financeiros ou orçamentários que inviabilizem a retomada dos pagamentos. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade obter informações precisas sobre a situação das progressões e elevações de nível 5N dos servidores municipais, suspensa com base na LC número 173/2020, durante a pandemia. Tendo em vista que tais limitações já perderam seus efeitos, faz necessário identificar se a administração municipal realizou estudos para a regularização das progressões, medida essencial para assegurar direitos adquiridos, valorização profissional e transparência na gestão pública. Além disso, cabe ao Legislativo acompanhar, fiscalizar e garantir a efetivação das políticas de valorização do servidor, que é peça fundamental para o bom funcionamento dos serviços públicos. Plenário Milton Gomes Santana, 6 de novembro de 2025. Gabinete do vereador Lucas Lopes, vereador do PT, e Jaqueline Arimura, vereadora do PT. Está em discussão o requerimento de número 076, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT, com autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Palavra com o vereador Lucas. Senhora presidente, nobres pares, população presente, a todos que estão nos assistindo via internet, boa noite. Esse requerimento ele vem depois de bastante procura dos servidores públicos, né? Nós tivemos lembrando aí da gestão anterior, que passou pela pandemia, recebendo aí cerca de 14, 15, 20 mil homens do dia para a noite. E nós tivemos bastantes problemas naquela época nas cidades e também no Brasil e no mundo. E uma das ações do governo foi congelar as progressões do servidor de carreira, né, que é o quinquênio, elevação de nível, elevação de letra. E esses congelamentos estão acontecendo em vários municípios do Brasil, inclusive existe PL já na Câmara de Deputados Federais e também no Senado. E aí minha pergunta, já que nós estamos em discussão sobre a lei orçamentária do ano que vem, é se o prefeito está pensando nesse descongelamento, no que vai causar nos cofres públicos, né? Porque nós sabemos que diversos servidores ficaram aí 1 ano e 7 meses prejudicados porque a gente não parou de trabalhar. Apesar de estar na pandemia, nós trabalhamos todos os dias, tivemos que cumprir nossos horários, né? Apesar de não estar com a população ali, mas nós não deixamos de trabalhar. Então, houve esse congelamento e essa dúvida, né, que todos os servidores têm e as pessoas que foram prejudicadas, né, com esse congelamento, se o prefeito está pensando em uma retomada, se ele já tem alguma previsão para retomar, porque os outros municípios estão se movimentando para isso. E valorizar o servidor público, eu acho que é a minha missão e a missão de muitos de vocês, né, que merece respeito e merece valorização. Então, é só uma dúvida mesmo, né, só para levantar esse questionamento, se ele já está pensando, se tem alguma previsão, se vai haver ou não algo relacionado a isso.
Somente, presidente. Obrigado. Continua em discussão o requerimento do vereador Lucas. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 077/2025, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT, com a autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Requerimento número 77/2025. O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer que seja encaminhado ao secretário de Infraestrutura Pública, senhor Sandro Machado, com cópia para a diretora do Departamento de Trânsito, senhora Elisandra Godoy, e ao excelentíssimo prefeito, senhor Robertson Moreira, solicitando informações oficiais em um prazo definido sobre a situação do semáforo da rotatória do Monumento do Boi, localizado na BR, cuja falha e inoperância tem colocado em risco motoristas, pedestres e toda a população que transita pelo local. Diante disso, reitero formalmente a solicitação e requeiro que a Prefeitura informe: primeiro, qual é o prazo oficial para reparo, substituição ou solução definitiva do semáforo da rotatória. Segundo, se existe contrato, ordem de serviço ou procedimento administrativo já aberto para resolver o problema. Terceiro, quais medidas emergenciais estão sendo adotadas até que o equipamento volte a funcionar plenamente. Justificativa. Destaco que esta demanda já foi indicada, questionada e amplamente comunicada ao Poder Executivo em outras oportunidades, porém, meses se passaram e nenhuma solução efetiva foi apresentada, mesmo diante da gravidade do problema. A rotatória recebe um volume cada vez maior de veículos por conta da operação da Suzano, a maior fábrica do mundo instalada em nosso município, o que torna a travessia naquele ponto extremamente perigosa, sobretudo nos horários de entrada e saída dos trabalhadores. Os relatos de quase acidentes são diários, demonstrando que o risco é real e crescente. A população de Ribas do Rio Pardo não pode continuar exposta a riscos evitáveis, sendo o nosso papel trabalhar de forma preventiva. A urgência é evidente, a transparência também é necessária. Plenário Milton Gomes Santana, 11 de novembro de 2025, Gabinete Vereador Lucas Lopes, PT, Jaqueline Arimura, PT. Está em discussão o requerimento de número 077/2025, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT, com a autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Palavra com o vereador Lucas. Boa noite novamente. Bom, acho que isso aqui, todos nós gostaríamos de falar e cobrar sobre esse assunto, nós recebemos um vídeo hoje, também saiu nas mídias, que está aparecendo o trânsito da Índia, né? Os carros não conseguem passar, não conseguem atravessar, e se a gente fosse ter um parabéns, exatamente um ano que esse semáforo está parado. E aí nós precisamos perguntar o que está acontecendo, né? Porque hoje eu ouvi uma coisa de um secretário, que é herança da gestão anterior. Mas herança, infelizmente, quando você entra num cargo, você tem que pegar ela para si, você que está ali, né? Você colocou seu nome à disposição. Então, a gente precisa de uma solução. Não precisamos ficar ouvindo sempre que é herança, pode estar caindo o prédio, mas você quis aquele prédio caindo e você tem que consertar aquele prédio. Então, a gente precisa saber qual é a solução desse semáforo. Que a diretora de trânsito nos responde de uma forma correta e que a gente receba a resposta dela. Porque essa aqui já foi feita indicação pela vereadora Jaqueline, já tivemos mais vereadores falando sobre isso, e até agora estamos com as luzes do semáforo apagadas. E está causando transtorno. Ontem, olha o risco, se vocês viram, de um senhor, nem sabemos se é de Ribas, se estava de passagem, ele estava fazendo a movimentação do trânsito, parando o caminhão da BR, mandando seguir outro. Isso é função do morador que paga seus impostos, o morador que está ali contribuindo todo dia com o seu dinheiro. Isso é função dele? Não é função dele, ele não tem informação para isso. Isso é função do poder público dar umas respostas enquanto antes, para a gente não ser responsabilizado depois que essa Casa de Leis não faz nada, que essa Casa de Leis está dormindo, que essa Casa de Leis aprova tudo. E eu não quero ser conhecido por isso. Não é essa a responsabilidade que eu quero carregar nas minhas costas. Eu quero saber e quero cobrar daquilo que a gente foi feito para estar aqui. Então, se a gente já perguntou e vai fazer um ano, se a gente somar mais 3 meses que a gestão começou, na verdade, em outubro, na época de transição, nós já estamos mais de 1 ano e 6 meses de gestão, porque a transição começou em outubro. Então, o problema eles já sabiam desde outubro.
E a gente precisa, não estou culpando o prefeito, estou culpando quem está responsável pela pasta. Estou culpando a diretora de trânsito, que deveria ter uma solução e uma resposta para a gente plausível. Não estou culpando o prefeito antes que saia falando que eu estou contra o prefeito. Não estou. Estou contra a pessoa que não tem uma resposta rápida para a gente e não tem uma resposta correta do que a gente está perguntando. Porque estamos cansados de chegar aqui toda terça-feira e não ser respondido da forma que merecemos. Porque somos uma autoridade, estamos representando o povo e somos uma voz da população. Então, a gente merece respeito e merece uma resposta plausível. Está escrito, quando será solucionado? Porque a gente sabe que não tem nem licitação ainda. Então, a gente sabe que vai mais 6 meses. O problema é esse. E a gente precisa saber da solução, o quanto antes. Obrigado, presidente. Só isso. Continua em discussão o requerimento do vereador Lucas. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 241/2025, de autoria da vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, a indicação de número 242, também minha indicação, e a indicação de número 250, também indicação da vereadora Tânia. Indicação número 241/2025. A vereadora que subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor secretário municipal de Infraestrutura Pública, Jefferson Sandro Machado, com cópia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Robertson Luiz Moreira. Solicitação de um estudo técnico para a construção de faixa elevada ou redutor de velocidade na rua Eudir Oliveira de Paula, nas proximidades da nova Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva, entre as ruas Doralina Barbosa Brito e Pedro de Jesus Franco, e outro na frente da nova Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva. Considerando que as faixas elevadas são essenciais para a redução de acidentes e controle da velocidade dos veículos, reduzindo riscos e impactos do tráfego viário. Justificativa. Venho muito respeitosamente apresentar a seguinte indicação, solicitando à administração municipal a solicitação de uma faixa elevada, lombada ou redutor de velocidade em uma via é necessária para aumentar a segurança do trânsito na nossa cidade. Atualmente, alguns motoristas e motociclistas estão desenvolvendo altas velocidades, colocando em risco a vida dos pedestres que circulam nos locais supracitados, entre outros. A justificativa para sua implantação inclui os seguintes pontos. Primeiro, redução de acidentes, especialmente aqueles envolvendo pedestres, ciclistas e motociclistas, podem se beneficiar da instalação de ondulações transversais para forçar a diminuição da velocidade dos veículos. Segundo, proteção de pedestres, próximo às escolas, cruzamentos movimentados a áreas residenciais. A faixa elevada ajuda a garantir a segurança de pedestres ao forçar os motoristas a reduzirem a velocidade. Terceiro, controle de velocidade em vias onde a sinalização tradicional e os limites de velocidade não são respeitados. As faixas elevadas atuam como um redutor físico de velocidade, obrigando os condutores a trafegarem de forma mais segura. Quarto, preservação da vida. Estudos mostram que a velocidade elevada é um dos principais fatores que agravam a letalidade de acidentes de trânsito. Reduzindo a velocidade dos veículos, diminui-se a gravidade dos impactos em casos de colisões. Quinto, atendimento a reivindicações da comunidade. Muitas vezes, moradores e comerciantes locais solicitam a instalação de lombadas devido à percepção de insegurança no trânsito, principalmente em locais de grande fluxo de pedestres e veículos. Sexto, atendimento às normas técnicas e legislação. A instalação de faixas elevadas deve seguir diretrizes do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, garantindo que sejam implementadas de maneira correta em locais apropriados e com sinalização adequada. Essas demandas são legítimas e amplamente reivindicadas pela população, e sua concretização refletirá diretamente na melhoria da qualidade dos serviços públicos oferecidos em nosso município. Contando com o pronto atendimento e a sensibilidade de Vossa Excelência, renovo votos de estimas e consideração. Atenciosamente, plenário Milton Gomes Santana, 4 de novembro de 2025, gabinete da presidente Tânia Ferreira, PP. Indicação número 242/2025.
A vereadora que essa subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao senhor Robertson Luiz Moreira, prefeito, solicitação que analise a viabilidade de construção de um parque ecológico em uma área de preservação ambiental localizada no município de Ribas do Rio Pardo, na região do Jardim Esperança, na região ao lado da nova Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva. Justificativa. Vem respeitosamente apresentar a seguinte indicação, solicitando à administração municipal a criação de um parque ecológico em uma área de preservação ambiental localizada no município de Ribas do Rio Pardo, com o objetivo de promover a conservação da natureza, incentivar a educação ambiental e proporcionar à população um espaço de lazer e bem-estar. O Parque Ecológico será um local destinado à preservação da biodiversidade, à promoção de atividades de educação ambiental e à integração da comunidade com a natureza. A utilização de áreas de preservação ambiental para este fim pode trazer inúmeros benefícios, tanto para a preservação do meio ambiente quanto à qualidade de vida dos cidadãos. Primeiro, conservação da natureza. A criação de um parque ecológico em uma área de preservação ajudará a proteger ecossistemas nativos e espécies de fauna e flora local, garantindo sua sobrevivência a longo prazo. Além disso, contribui para a redução do impacto das atividades humanas no meio ambiente. Segundo, a educação ambiental. O Parque Ecológico servirá como um centro de aprendizagem, proporcionando à população, especialmente às crianças, jovens e idosos, a oportunidade de aprender sobre a importância da preservação ambiental, sustentabilidade e biodiversidade. O espaço pode oferecer atividades educativas, como oficinas, trilhas ecológicas, observação de aves, entre outras. Terceiro, lazer e qualidade de vida. Um parque ecológico será um excelente local para lazer ao ar livre, incentivando a prática de atividades físicas como caminhadas, ciclismo e piqueniques. A integração com a natureza melhora a saúde mental e física da população, além de criar um ambiente mais agradável e tranquilo para a convivência, promovendo ainda a integração da comunidade com a natureza e incentivando hábitos saudáveis. Quarto, promoção do turismo sustentável. Um parque ecológico pode se tornar uma atração turística de baixo impacto, gerando visitas de pessoas interessadas em conhecer a biodiversidade, local em participar de atividades ambientais. Isso pode contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade de forma sustentável. Quinto, valorização da área de preservação. Ao transformar uma área de preservação ambiental em um parque ecológico, é possível valorizar e utilizar o espaço de maneira responsável, garantindo que a área continue preservada enquanto é integrada ao cotidiano da população, promovendo o respeito e a conscientização ambiental. Criar um parque ecológico em uma área de preservação ambiental, promovendo a conservação da biodiversidade, educação ambiental e oferecendo um espaço de lazer para a população, visa garantir a proteção e preservação dos recursos naturais locais, em benefício do município e da população. Diante disso, solicito que o Poder Executivo analise a viabilidade de implementação dessa proposta e considere as vantagens de criar um espaço de preservação e educação ambiental, que traga benefícios duradouros para a população de Ribas do Rio Pardo. Contando com o pronto atendimento e a sensibilidade da Vossa Excelência, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, plenário Milton Gomes Santana, 4 de novembro de 2025, gabinete da presidente Tânia Ferreira. Indicação número 250/2025. A vereadora que essa subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado expediente à excelentíssima senhora Eliane Moura Rocha, secretária municipal de Assistência Social e Habitação, solicitando estudo técnico para a reforma do telhado da Casa de Velório Municipal. Justificativa. Vem respeitosamente indicar à senhora secretária municipal de Assistência Social e Habitação, Eliana Moura Rocha, que seja realizado um estudo técnico com a finalidade de promover a reforma do telhado da Casa de Velório Municipal, uma vez que o mesmo encontra-se em condições precárias, apresentando risco de desabamento e comprometendo a segurança e o conforto das famílias que utilizam o local. A referida reforma é de extrema importância para garantir a integridade física dos munícipes e assegurar um ambiente digno e adequado para os momentos de velório que requerem respeito e estrutura apropriada. Plenário Milton Gomes Santana, 11 de novembro de 2025, gabinete da vereadora e presidente Tânia Ferreira, PP.
Em se tratando de indicação da presidente, eu coloco em discussão. Está em discussão as indicações 241, 242 e 250. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 245/2025, de autoria do vereador Jeová do Banco PP. Indicação 245/2025. O vereador que essa subscreve, de acordo com as normas regimentais, vem por meio desta indicar à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia para o excelentíssimo Jefferson Sandro Machado, secretário municipal de Infraestrutura Pública, solicitando a realização de estudo técnico visando o desenvolvimento de projeto para tapa-buraco e recapeamento da pavimentação asfáltica das ruas do bairro Santo André, em nosso município. Justificativa. Justifica essa solicitação pela necessidade urgente de melhoria nas condições de trafegabilidade, promovendo maior segurança e conforto para os moradores e usuários das vias públicas da referida região. Na certeza de que a administração municipal está atenta às necessidades da população, aguardo uma posição favorável sobre este pleito. Plenário Milton Gomes Santana, 7 de novembro de 2025, vereador Jeová do Banco PP. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação 246/2025, também de autoria do vereador Jeová do Banco PP. Indicação número 246/2025. O vereador que essa subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia à excelentíssima Elisandra Carolina Godoy, diretora de Obras e Trânsito, solicitando a instalação de placas de identificação com os nomes das ruas no bairro Santo André. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo facilitar a localização de endereços, otimizar os serviços de entrega e melhorar o atendimento de emergência por parte dos órgãos públicos. A instalação das placas de identificação das vias públicas é uma medida simples, porém de importância para os moradores e visitantes do referido bairro. Plenário Milton Gomes Santana, 11 de novembro de 2025, gabinete do vereador Jeová do Banco PP. Está em discussão as indicações de número 245 e 246, de autoria do vereador Jeová do Banco. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovadas por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 247/2025, de autoria do vereador Johnny Tavares, PSB. Indicação número 247/2025. O vereador que essa subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado ao expediente ao senhor Jefferson Sandro Machado, secretário municipal de Infraestrutura Pública, com cópia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Robertson Luiz Moreira, solicitando a instalação de iluminação na quadra esportiva do Parque 12 P's. Justificativa. A presente indicação visa atender às necessidades da comunidade esportiva e dos frequentadores do Parque 12 P's, que enfrentam dificuldades para utilizar a quadra esportiva durante o período noturno, devido à falta de iluminação adequada. A instalação de iluminação na quadra esportiva contribuirá para a segurança, o conforto e o bem-estar dos usuários, além de promover a prática de esportes e atividades físicas saudáveis. Além disso, a iluminação também ajudará a prevenir acidentes e melhorar a visibilidade, tornando o local mais agradável e convidativo para a prática de esportes e lazer. A instalação de iluminação na quadra esportiva do Parque 12 P's é uma medida necessária e importante para garantir a segurança e o conforto dos usuários, além de promover a prática de esportes e atividades físicas saudáveis. Diante do exposto, solicito a atenção e apoio do senhor Jefferson Sandro Machado, secretário municipal de Infraestrutura Pública, e do excelentíssimo senhor prefeito municipal Robertson Luiz Moreira, para que essa importante demanda seja analisada e implementada, proporcionando à nossa comunidade um espaço esportivo mais seguro e agradável. Justificativa. Instalação de iluminação pública na quadra esportiva do Parque 12 P's. A presente indicação
tem como objetivo solicitar a instalação de iluminação pública na quadra esportiva localizada no Parque 12 P's. Tal medida se faz necessária diante da grande utilização do espaço pela comunidade local, especialmente no período noturno, quando muitos moradores aproveitam o local para a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer. A falta de iluminação adequada tem dificultado o uso do espaço após o pôr do sol, além de representar risco à segurança dos frequentadores. A instalação de postes e refletores com iluminação eficiente trará mais conforto, segurança e incentivará a prática esportiva e o convívio social entre os moradores, contribuindo para a qualidade de vida e bem-estar da população. Dessa forma, a presente solicitação visa atender uma demanda legítima da comunidade e reforça o compromisso com a melhoria dos espaços públicos e o incentivo às atividades saudáveis. Plenário Milton Gomes Santana, 11 de novembro de 2025, gabinete do vereador Johnny Tavares, PSB. Está em discussão a indicação de número 247/2025, de autoria do vereador Johnny Tavares, PSB. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 248/2025, de autoria da vereadora Lucy Duarte, PSB. Consulta, nobre vereadora, se podemos fazer a leitura das 3 indicações. Indicação número 248/2025. A vereadora que essa subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente indicar à diretora do Departamento Municipal de Trânsito, Elisandra Godoy, e ao secretário municipal de Infraestrutura Pública, Jefferson Sandro Machado, solicitação de placas de sinalização no assentamento Novo Modelo. Indico que seja providenciada a instalação de placas de sinalização na pista principal, indicando a entrada do assentamento Novo Modelo. A medida visa garantir maior segurança aos motoristas e pedestres que trafegam pelo local, facilitando a indicação da entrada do assentamento e prevenindo acidentes, especialmente no período noturno. Justificativa. Os moradores relatam que a ausência de sinalização tem dificultado o acesso e aumentado o risco de acidentes, visto que veículos transitam em alta velocidade e não percebem a entrada do assentamento. Plenário Milton Gomes Santana, 11 de novembro de 2025, gabinete da vereadora Lucy Duarte, PSD. Indicação número 249/2025. A vereadora que essa subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao senhor Jefferson Sandro Machado, que seja realizada a instalação de caçambas de lixo em pontos estratégicos no assentamento Novo Modelo, visando oferecer aos moradores um local adequado para o descarte de resíduos e contribuir com a limpeza e conservação do assentamento. Justificativa. A solicitação atende ao pedido dos moradores que enfrentam dificuldades com acúmulo de lixo em locais inadequados, o que pode gerar problemas de saúde pública e impacto ambiental. A instalação das caçambas facilitará a coleta e manterá o assentamento mais limpo e organizado. Plenário Milton Gomes Santana, 11 de novembro de 2025, gabinete da vereadora Lucy Duarte, PSD. Indicação número 251/2025. A vereadora que a subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao senhor Tiago Nossa Friose, secretário municipal de saúde, solicitando que seja realizado o itinerante da saúde no assentamento Novo Modelo, considerando que nem todos os moradores têm condições de se deslocar até a cidade para buscar atendimento médico. Justificativa. A realização do atendimento itinerante no assentamento facilitará o acesso dos moradores aos serviços de saúde, principalmente dos idosos, garantindo maior cobertura e cuidado com a população local. Plenário Milton Gomes Santana, 11 de novembro de 2025, gabinete da vereadora Lucy Duarte, PSD. Está em discussão as indicações da vereadora Lucy de número 248, 249, 251. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovadas por unanimidade de voto.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 252/2025, de autoria do vereador policial Christopher PL. Indicação número 252/2025. O vereador Christopher Jamison da Silva, que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao digníssimo secretário de Infraestrutura Pública, senhor Jefferson Sandro Machado, com cópia à digníssima gerente de área de trânsito, senhora Elisandra Carolina Godoy, que sejam tomadas devidas providências quanto aos veículos estacionados de forma irregular na rua Maria Dalbelo Casati. Caminhões de grande porte vêm sendo estacionados de forma contínua em um espaço público que conta com campo de futebol e parquinho infantil, frequentado diariamente por crianças e famílias da região. A presente indicação, os moradores que relatam risco evidente à segurança dos frequentadores, o peso e a manobra desses veículos têm causado danos à estrutura urbana, como quebra de meios fios, deterioração do asfalto e obstrução parcial da área de lazer, comprometendo o uso e a integridade do local. Considerando o caráter público da área e a destinação voltada ao convívio e recreação, é essencial que a Prefeitura realize vistoria técnica, notifique a empresa responsável e, se necessário, delimite fisicamente o espaço com sinalização ou barreiras que impeçam o estacionamento indevido de veículos pesados. Tal medida visa preservar o patrimônio público, garantir a segurança da população e assegurar o direito das crianças e famílias que utilizam o local com tranquilidade e segurança. Plenário Milton Gomes Santana, 11 de novembro de 2025, gabinete do vereador policial Christopher, PL. Está em discussão a indicação do vereador Christopher, indicação de número 252/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 253/2025, de autoria do vereador Johnny Tavares, PSB. Indicação número 253/2025. O vereador que essa subscreve de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente ao senhor Jefferson Sandro Machado, secretário municipal de Infraestrutura Pública, com cópia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Robertson Luiz Moreira, solicitando a realização de estudo técnico para a instalação de poste de energia elétrica com iluminação pública no final da rua Francisco Rodrigues Gonçalves, no bairro Santo André. Justificativa: a presente indicação visa atender às necessidades da população residente no bairro Santo André, que tem relatado a falta de iluminação pública no final da rua Francisco Rodrigues Gonçalves. A instalação de um poste de energia elétrica com iluminação pública nesse local contribuirá significativamente para a segurança dos moradores, especialmente à noite, quando a ausência de luz pode aumentar o risco de acidentes e crimes. Além disso, a iluminação pública também tem um impacto positivo na qualidade de vida da população, pois melhora a visibilidade e a percepção de segurança, tornando o ambiente mais agradável e convidativo para a convivência social. Diante do exposto, solicitamos a atenção e apoio do senhor Jefferson Sandro Machado, secretário municipal de Infraestrutura Pública, e do excelentíssimo senhor prefeito municipal Robertson Luiz Moreira, para que essa importante demanda seja analisada e implementada, proporcionando à população do bairro Santo André um ambiente mais seguro e iluminado. Justificativa: a presente indicação visa atender às necessidades da população residente no bairro Santo André, que tem relatado a falta de iluminação pública no final da rua Francisco Rodrigues Gonçalves. A instalação de um poste de energia elétrica com iluminação pública nesse local contribuirá significativamente para a segurança dos moradores, especialmente à noite, quando a ausência de luz pode aumentar o risco de acidentes e crimes. Além disso, a iluminação pública também tem um impacto positivo na qualidade de vida da população, pois melhora a visibilidade e a percepção de segurança, tornando o ambiente mais agradável e convidativo para a convivência social. Diante do exposto, solicito a atenção e apoio do senhor Jefferson Sandro Machado, secretário municipal de Infraestrutura Pública, e do excelentíssimo senhor prefeito municipal Robertson Luiz Moreira, para que essa importante demanda seja analisada e implementada, proporcionando à população do bairro Santo André um ambiente mais seguro e iluminado. Plenário Milton Gomes Santana, 11 de novembro de 2025, gabinete do vereador Johnny Tavares, PSB.
Está em discussão a indicação de número 253, de autoria do vereador Jones Tavares, PSB. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 254/2025, de autoria do vereador Anderson Arri, PSDB. Indicação número 254/2025. O vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao senhor Jefferson Sandro Machado, secretário municipal de Infraestrutura Pública, com cópia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Robertson Luiz Moreira, solicitando a realização de um estudo técnico para a construção de parques infantis e recreativos com academia ao ar livre nos bairros que ainda não possuem esse tipo de lazer. Justificativa. A presente indicação visa atender às necessidades de lazer e recreação da população residente nos bairros que ainda não contam com parques infantis e academias ao ar livre. A construção desses espaços é fundamental para promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores, especialmente das crianças e jovens. Além disso, a existência de áreas de lazer bem equipadas contribui para a valorização dos bairros, a redução da violência e a promoção da convivência social. O estudo técnico solicitado permitirá identificar as necessidades específicas de cada bairro, avaliar a viabilidade de implantação desses projetos e garantir que sejam construídos de forma a atender às necessidades da comunidade, proporcionando à população do município mais opções de lazer e recreação. Plenário Milton Gomes Santana, 11 de novembro de 2025, gabinete do vereador Anderson Arri, PSDB. Está em discussão a indicação de número 254, de autoria do vereador Anderson Arri, PSDB. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de número 010/2025, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT, com a autoria dos demais vereadores dessa Casa de Leis. Moção número 10/2025. A Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, por meio deste seu plenário, apresenta moção de congratulação aos alunos Guilherme Morende, Yasmin de Jesus, Pietra Amorim, Juan Nunes, Sara Leal e Ingrid de Jesus, pela brilhante participação na Olimpíada Brasileira de Foguetes, que teve sua fase presencial realizada na cidade da Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Esta moção expressa o reconhecimento desta Casa Legislativa pelo empenho, dedicação e talento dos estudantes que representaram com orgulho o município de Ribas do Rio Pardo em um evento de alcance nacional, demonstrando interesse pela ciência, espírito de equipe e determinação. Estendemos também as congratulações aos professores Jackson Paes e Maria José Santos pela excelente orientação, incentivo e acompanhamento dos alunos durante todo o processo, contribuindo de forma decisiva para o sucesso da equipe e para o fortalecimento da educação científica em nossa rede municipal de ensino. Que este reconhecimento sirva de exemplo e incentivo à valorização da educação, da pesquisa e da curiosidade científica entre nossos jovens. Justificativa. A presente moção tem por objetivo reconhecer o excelente desempenho das equipes de Ribas do Rio Pardo na Olimpíada Brasileira de Foguetes, que resultou em importantes conquistas. Uma equipe alcançou o segundo lugar na competição e outra recebeu menção honrosa, demonstrando a qualidade do ensino público municipal e o comprometimento de alunos e professores com a valorização do conhecimento e da ciência. Plenário Milton Gomes Santana, 11 de novembro de 2025. Assinaram os vereadores Luca Lopes, PT, Tânia Ferreira, presidente PP, Sargento Ney, vice-presidente PSDB, Policial Christopher, primeiro secretário, vereador PL, Missionária Rose, segunda secretária, vereadora PSDB, Anderson Arri, vereador PSDB, Johnny Tavares, vereador PSB, Jaqueline Arimura, vereadora PT, Jeová do Banco, vereador PP, José Liriano, vereador PP,
Lucas Lopes, vereador PT. Luci Duarte, vereadora PSD. Está em discussão a moção de número 10/2025. Palavra com o vereador Lucas. Boa noite novamente. Somente para registrar, os nossos alunos e o professor, eles não pôde estar presente porque, para surpresa de todos nós, a gente acha que meio distante, são da zona rural. Então, é um orgulho para nós estar aqui hoje homenageando esses alunos, né? Muitas vezes são esquecidos e esses alunos representaram muito bem lá no Rio de Janeiro. Hoje eu apresento essa moção junto com meus colegas de congratulação para reconhecer o brilhante trabalho dos alunos de Ribas do Rio Pardo que participaram da Olimpíada Brasileira de Foguetes, representando nossa cidade na fase presencial na Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Esses estudantes mostraram dedicação, curiosidade científica e trabalho em equipe. Os resultados foram expressivos. Uma equipe ficou em segundo lugar e a outra recebeu a moção honrosa, comprovando a qualidade da nossa rede municipal de ensino. Também registro meu agradecimento especial aos professores Jackson Paes e Maria José dos Santos, Dona Maria, que orientaram e incentivaram esses jovens, fortalecendo a educação científica no município. Essa moção é reconhecimento, mas também um incentivo para que nossos alunos continuem acreditando no poder da educação, da ciência e do conhecimento. Que esse exemplo inspire outras crianças e jovens da nossa cidade. Juntamente com essa moção, e nós fizemos isso já algumas vezes esse ano, homenageando os alunos que estão nos representando fora de Ribas do Rio Pardo, que eu acho que é uma importância desta casa, reconhecer esses atletas, reconhecer esses estudantes que estão nos dando orgulho para fora do município. E isso cada vez mais nos motiva a estar aqui, frente a essa população, nos motiva a lutar para esses cidadãos e lutar para a nossa cidade. Muito obrigado a todos e boa noite. Continua em discussão a moção de número 010. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais trabalho em pauta, deixo a palavra livre no grande expediente. Palavra com o vereador Ney. Presidente Tânia, nobres colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, e a população que nos assiste via Facebook, boa noite. Quero aqui deixar registrado que estive presente neste final de semana passado no assentamento Mutum e tive a grata satisfação em participar do evento Rodeio, Montaria em Touros. E quero deixar aqui meu reconhecimento e parabenizar a nossa colega vereadora Luci pelo brilhante evento e pela brilhante organização da festividade que aconteceu naquele assentamento, unindo famílias, integrando famílias, levando lazer e animação para aquela população. Afinal, organizar um evento desta grandeza não é fácil. E eu pude presenciar a qualidade das montarias, do rebanho que esteve no local, utilizado nas montarias. E parabéns, Luci, pelo evento. Me sinto honrado de ter participado. Obrigado. Continua livre a palavra no grande expediente. Não tendo quem queira fazer uso da palavra. A palavra com a vereadora Jaqueline. Boa noite a todos, presidente, nobres, colegas, vereadores, a população presente e aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Eu gostaria de lembrar, né, a população do dia 17, que a gente vai promover, né, pela Câmara Municipal, audiência pública para se tratar do orçamento que será votado nas próximas sessões.
é importante que a população participe, porque muitas vezes as pessoas cobram algo que não está previsto, né, no orçamento, e esse momento é o momento de debatermos com a sociedade. Eu acredito nisso. A gestão pública do dinheiro público não é dinheiro, né, nosso, não é dos governantes, mas é público, é imposto de cada cidadão. Então, é importante que todos participem, que colaborem, que questionem, porque é muito fácil a gente tomar as decisões aqui e não ouvir aqueles que precisam do SUS, aqueles que precisam da assistência, aqueles que precisam da segurança pública, as pessoas que estão esperando por consultas, né, muitas vezes, pessoas que estão à margem da sociedade. Então, a gente convida qualquer pessoa, né, qualquer cidadão de Ribas do Rio Pardo. Eu não entendo de orçamento. A gente vai explicar para vocês o que é orçamento público, como que funciona, como que está sendo distribuído esse recurso nas fichas orçamentárias do município, em todas as secretarias. Então, a gente precisa ouvir a população para a gente poder colher essas opiniões. Se tiver que alterar alguma situação, nós vamos nos reunir, discutir. Essa Casa de Leis, ela está aberta para as pessoas, e a gente precisa, cada vez mais, fazer com que a sociedade se torne uma sociedade participativa e faça parte do governo de uma cidade. Então, essa é a nossa intenção enquanto Câmara Municipal, e a gente precisa, porque a gente já tem um histórico de que as pessoas não participam, e a gente cobra para que as pessoas possam participar, possam provocar debates e possam nos ajudar também a tomar decisões. Em se tratando de algumas decisões também, eu gostaria de comentar, né, o meu voto contrário no PL 110. Eu gostaria de dizer que eu não sou contra para que haja um desenvolvimento industrial em Ribas, né? Não é esse caso, não é esse o objetivo do projeto. Eu acredito, como assistente social, como uma servidora pública também, que acompanhei todas as fases de implantação da fábrica. Eu sei que nós vivemos anos difíceis em Ribas. 2021, 2022, nós passamos por pandemia, nós passamos por uma construção da maior fábrica de celulose do mundo, e nós estávamos trabalhando e com demandas altíssimas de serviço que nós não estávamos preparados. Resultado de toda essa construção, nós tivemos impactos sociais, impactos na saúde, na educação, na assistência, e nós ainda estamos sofrendo esses impactos. Vale lembrar que toda construção, toda empresa desse grande porte, em um município pequeno como Ribas do Rio Pardo, ele traz consequências duradouras que muitas vezes não são supridas em 10 ou 20 anos. Depende muito da nossa gestão, do nosso governo e da forma com que a gente está vendo as prioridades do município. Em se tratando desse projeto especificamente, eu vejo que esse valor de 8 milhões, quase 9 milhões, que será gasto, que será desapropriado dessas áreas para o polo industrial, esse recurso poderia estar sendo investido, porque é um recurso público municipal, é um recurso dos nossos recursos, não é recurso de fora, é recurso dos nossos cofres públicos, que poderiam investir nas prioridades da cidade neste momento. Nós temos, sim, que crescer, desenvolver, porém, não é hora. Na minha visão, enquanto vereadora, enquanto cidadã também de Ribas do Rio Pardo, não é o momento para a gente estar gastando dessa forma um recurso público. Eu penso na responsabilidade do gasto e também do que poderia ser feito com esse valor. Se essa desapropriação fosse para lotes urbanizados, fosse para habitação, fosse para uma situação, porque nós sabemos que hoje nosso gargalo é habitação, nós temos casas construídas, nós vamos ganhar casa do governo federal, com certeza, o prefeito está lá em Brasília neste momento,
Porém, nós sabemos que não será suficiente para todas aquelas pessoas que hoje moram em aluguéis, os aluguéis não baixaram, eu pago aluguel, eu sei como é difícil a gente viver em Ribas e a nossa população precisa respirar. A gente precisa passar essa fase de reconstrução da nossa cidade, que nós estamos vivendo ainda, e respirar e ter essas prioridades, precisa estar em xeque. Saúde, educação, assistência social. Hoje a gente recebe reclamações de todas as áreas. Falta material nas escolas, falta medicações muitas vezes, falta também especialidades, ou seja, a gente precisa dar prioridade às pessoas que vivem aqui. E quando isso acontecer, sim, vamos abrir polo industrial, vamos dar oportunidade para as empresas, porque eu sei que isso gera empregos. Mas hoje em Ribas, o nosso problema é emprego. Hoje em Ribas, essas empresas, qual que foi o estudo técnico feito de quais empresas vão se instalar nessas áreas de 8 milhões de reais? Nós não recebemos. Durante o projeto, não foi especificado qual é a contrapartida dessas empresas, dessas indústrias. Nós não recebemos. Nós recebemos apenas um estudo técnico da área, dos valores. Ok, os valores estão em relação ao mercado imobiliário de Ribas, ele não tem o que questionar. Mas, em relação às prioridades, eu me questiono, enquanto pessoa, enquanto cidadã. Né, quais são as prioridades nossas, o quanto é difícil a gente conseguir, nós estamos vivendo um momento agora de emendas parlamentares, emendas impositivas, o quanto é complicado a gente estar destinando um pouquinho de cada recurso para associações, para entidades, sendo que nosso município tem recurso. E isso prova nesse projeto, que não nos falta recurso, estamos arrecadando e muito bem, mas como está vivendo a nossa população. Então, uma reflexão que eu trago de algo que eu acredito e que eu penso que nós precisamos pensar, né, o que nós queremos para a nossa cidade e qual o momento das coisas acontecerem. Porque eu vejo que nossa cidade tem esse potencial, com certeza, mas primeiro as pessoas têm que estar vivendo bem aqui e, infelizmente, não estão. Infelizmente, a gente vê que é reflexo, né, de todas essas situações que nós vivemos no passado e estamos vivendo ainda. Eu acredito que Ribas do Rio Pardo vai poder realmente ter melhores condições de vida daqui a uns anos. Não é rápido esse processo, porém, a gente precisa perseverar naquilo que é melhor para as pessoas. Obrigada. Continua livre a palavra no grande expediente. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Jeová. Senhora presidente, boa noite. Seu nome eu cumprimento os demais membros da mesa diretora, aos nobres vereadores, as demais pessoas aqui presentes, aquelas que nos assistem via mídia, Facebook da Câmara. Bom, eu quero aqui falar um pouquinho de algumas demandas importantes que a população tem me procurado e me questionado duramente, tenho certeza aí que com os demais vereadores também. Uma delas seria a reforma dos prédios públicos. Nós sabemos que está em processo de licitação, inclusive eu, o vereador José Liriano, o vereador Johnny, fomos lá no departamento responsável, questionamos duramente lá algumas pautas, e o que a gente vê é que não tem um olhar diferenciado para esse tipo de situação, gente. Nós temos aí prédios públicos onde nós atendemos os nossos cidadãos, onde nós temos aí o quadro funcional e não pode correr esse risco. Então, nós temos que procurar outros meios para tentar, até finalizar um processo de licitação, tentar outros meios para tentar sanar essas demandas. Tem como fazer isso, lógico, dentro das normas legais, tem como fazer. Outra coisa, poda de árvores. Eu tenho aí recebido várias reclamações, tem várias situações com riscos eminentes aí, onde precisam ser podadas, ainda mais agora que nós estamos entrando aí nessa época de temporais, nós estamos vendo aí muitos temporais ocorrendo aí, e coloca em risco a vida dos cidadãos. Também vamos solicitar, sempre está parado na licitação. Então, mais uma vez, eu reforço a questão do olhar diferenciado para isso.
buracos na cidade. Nós temos que ser proativos, gente. Não podemos cometer os mesmos erros. Nós temos que estar preparados para esse tipo de situação. Agora começou as chuvas e nós sabemos, buracos eles triplicam, né, de um dia para o outro, e não estamos preparados. Estamos vendo na cidade como que está aí a quantidade de buracos e não tem um planejamento para isso. Eu até fiz uma indicação, numa outra situação, de um bebedouro e também a reforma dos banheiros públicos ali no Parque dos Ipês, onde me responderam que tem um projeto em andamento. Nós sabemos que lá também tem uma grande concentração de pessoas que praticam ali atividades físicas, né, fazem sua caminhada. Por que não a gente não disponibilizar ali um bebedouro? Faça um serviço paliativo até concluir esse projeto. Então, assim, são situações relevantes que têm demorado muito, que nós podemos ter atitudes para sanar essa demora, visando atender a nossa população aí com qualidade. Lógico, temos que ponderar que foram feitos aí dentro de um curto espaço de tempo várias benfeitorias aí para a nossa população e para o município? Foi. Mas nós temos que mudar esse olhar aí para essas situações. Então eu reforço junto a esta gestão para que possam ter um olhar diferenciado para essas situações de relevância, visando atender com mais agilidade aí a nossa população. E nós estamos aqui, né, trabalhando juntos para que sempre possamos ter benefícios aí para a nossa população e para o desenvolvimento do nosso município. Quero reforçar aqui, aproveitar também o convite para a audiência pública, como presidente da comissão. É importante a participação da população. Nós estivemos olhando o orçamento junto com a equipe também, alguns pontos. Podemos ver que existe uma consistência aí entre despesas e receitas, o que é importante, mas a população participar é importante, muito importante mesmo. Será no dia 17/11, às 19 horas, aqui no Sindicato Rural. Obrigado, presidente, só isso. Continua livre a palavra no grande expediente. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a presente sessão.